Era uma manhã nublada em São Paulo, o tipo de dia que parecia pesar sobre os ombros como uma responsabilidade não resolvida. No 21º andar de um prédio de vidro reluzente, Sebastian Cruz, CEO da multinacional Cruz Corp, observava a cidade em silêncio. Alto, elegante, de terno bem cortado e olhar afiado, Sebastian era o tipo de homem que impunha respeito com um simples erguer de sobrancelha. Mas por trás daquela imagem de aço, havia um poeta não declarado e um romântico escondido sob camadas de estratégia empresarial. Na ala de recursos humanos, Cecília Batista caminhava apressada com uma pilha de pastas nos braços. Seus saltos batiam firmes contra o chão de mármore enquanto ela murmurava para si mesma cálculos de horas extras e folha de pagamento. Cecília tinha apenas 20 anos, fazia faculdade de Direito à noite e trabalhava como auxiliar de RH durante o dia. Ela era conhecida por sua rispidez e seriedade, mas poucos sabiam que por trás daquela frieza havia uma garota cansada, solitária e carente de colo. O destino decidiu aproximá-los de forma inesperada naquela mesma manhã. Uma inconsistência contábil séria havia sido detectada na folha de pagamento dos altos executivos, e alguém teria que mergulhar no caos para resolver o problema antes que a empresa fosse auditada. Sebastian entrou na sala de RH com passos firmes e semblante carregado. Quem é responsável por esses relatórios? Eu. Está se referindo aos cálculos da bonificação trimestral? Ela nem levantou os olhos, focada em seu computador, mas sua voz cortou o ar com precisão. Exatamente esses. Há uma discrepância de R$80 mil nas projeções. Você consegue me explicar o porquê? Se o senhor me der alguns minutos, posso encontrar a origem do erro. O senhor saiu de sua boca com uma mistura de sarcasmo e formalidade que não passou despercebido por Sebastian. Ele se aproximou, ficando ao lado dela, observando as planilhas abertas. Sabe, a maioria das pessoas treme ao falar comigo, você não. Isso é coragem ou descaso? Nem uma coisa nem outra. Só estou tentando pagar minha faculdade. Ele sorriu. Um sorriso discreto, quase imperceptível, mas real. Cecília olhou de relance para ele pela primeira vez. Seus olhos se cruzaram rapidamente, como dois navios em rotas opostas que se reconhecem no mar revolto. Os dias que seguiram foram intensos. Sebastian designou Cecília para trabalhar diretamente com ele na reestruturação de um novo sistema de bonificação, algo que impactaria toda a empresa. Ela não gostou da ideia. Achava arrogante e controlador. Ele, por outro lado, se irritava com a forma fria como ela o tratava. Com licença, Sr. Cruz. Os dados que pediu estão na pasta azul. O senhor vai querer revisar comigo ou sozinho? Você sempre fala como se estivesse prestes a me demitir. Eu sou de RH. Não é isso que fazemos. Ele riu pela primeira vez na frente dela. Você é impossível. O tempo, no entanto, foi esculpindo pontes entre os dois. Sebastian percebeu que Cecília era muito mais do que uma funcionária esforçada. Era inteligente, estrategista e tinha ideias que poderiam aumentar os lucros da empresa. Cecília também percebeu que, por trás do CEO milionário e exigente, havia um homem que escrevia poesia em guardanapos durante reuniões e escondia livros de Neruda na gaveta da mesa. Você sabia que o amor é mais eficiente que uma fusão bem-sucedida? Isso é uma cantada? Não. Isso é Neruda. Ela corou. Raramente se deixava afetar, mas ali havia algo diferente. A aproximação entre eles passou a gerar boatos pelos corredores da Cruz Corp, mas nenhum dos dois se importava. O respeito mútuo crescia, assim como a curiosidade. Uma noite, após uma reunião exaustiva, Sebastian se ofereceu para levá-la até o ponto de ônibus. Não gosto da ideia de você voltar sozinha tão tarde. Não precisa se preocupar. Eu me viro sozinha desde os 16. Isso não quer dizer que você precise continuar se virando sozinha agora. Ela olhou surpresa. Ele não estava sendo condescendente. Havia sinceridade em sua voz. No caminho, conversaram sobre infância, medos, literatura, passado. Ela contou do pai que sumiu, da mãe doente, do trabalho em dobro para pagar a faculdade. Às vezes, me pergunto se vale a pena tanto esforço. Se realmente vou conseguir mudar minha vida. Você já está mudando. E eu posso ajudar. Ela o encarou. Seus olhos se encheram d'água, mas ela desviou o rosto. Não gosto de depender dos outros. E eu não gosto de ver alguém tão brilhante se apagando por orgulho. Naquela noite, ele não insistiu. Mas ela levou suas palavras para casa,
como quem leva um bilhete secreto no bolso. Nos dias seguintes, começaram a se encontrar com frequência fora do ambiente de trabalho. Primeiro sob o pretexto de revisar relatórios. Depois, apenas porque queriam estar juntos. Sebastian passou a frequentar a lanchonete próxima à faculdade de Cecília. Trocava os jantares com investidores por sanduíches com ela. Você tem noção de que sua mente jurídica resolveria nossos contratos com o dobro de eficiência? Se eu tivesse tempo para me dedicar. Mas as contas me perseguem como credores famintos. Então deixe que eu te patrocine. Não por pena, mas por acreditar no seu potencial. Ela hesitou. Aceitar ajuda era difícil. Mas a verdade é que precisava. E confiava nele. Se for um investimento, então que venha com contrato. Ela sorriu pela primeira vez de verdade para ele. Foi nesse momento que ele soube. Estava completamente apaixonado. E ela também soube. Mas ainda não estava pronta para admitir. O contrato entre os dois foi redigido numa tarde chuvosa no escritório de Sebastian, com cláusulas rígidas e letras miúdas que falavam mais de promessas veladas do que de números. Se eu aceitar, não vou me tornar sua funcionária particular, certo? Vai se tornar minha prioridade. Há diferença. A frase ficou no ar por alguns segundos, pulsando no silêncio. Cecília fingiu não notar, mas seu coração bateu mais forte. Com o patrocínio do CEO, Cecília pode reduzir sua carga de trabalho e se dedicar com mais afinco à faculdade e aos projetos da empresa. Em pouco tempo, criou um modelo de compliance que salvou a Cruz Corp de uma multa milionária. Sebastian ficou fascinado com o modo como ela enxergava as brechas legais e transformava ameaças em oportunidades. Você percebe as engrenagens invisíveis da empresa. Como se tivesse visão além dos números. Talvez porque eu esteja acostumada a ver o que os outros ignoram. Eles começaram a passar mais tempo juntos, almoços improvisados, reuniões que viravam conversas, silêncios confortáveis. Sebastian começou a levá-la a eventos corporativos, dizendo que queria treiná-la como sua futura diretora jurídica. No fundo, queria apenas tê-la por perto. Mas nem tudo era poesia. A aproximação entre os dois gerou ciúmes e intrigas. Outros executivos cochichavam nos corredores, e alguns até sugeriram que Cecília estava se aproveitando. Uma dessas acusações chegou até ela através de um e-mail anônimo. Ela confrontou Sebastian com um olhar duro e a voz fria. Estão dizendo que só estou aqui porque você tem um caso comigo. E isso te incomoda? O que me incomoda é que talvez tenham razão. Não tem. Não. Então o que somos, Sebastian? Pela primeira vez, ele hesitou. Não porque não soubesse a resposta, mas porque não queria dar a resposta errada. Somos dois sobreviventes tentando encontrar abrigo no mesmo lugar. Ela se calou. Suas defesas começaram a ruir. Naquela noite, ele a levou para casa novamente. Mas dessa vez, ela o convidou para subir. O apartamento era simples, apertado e com cheiro de café recém-passado. Ele olhou ao redor como quem visita o museu de uma vida que não conhece. Você vive tudo isso, sozinha? Sozinha é meu sobrenome. Ela sorriu com tristeza. Ele se aproximou devagar, sem dizer nada. Quando seus dedos tocaram os dela, Cecília não recuou. Ficaram ali, imóveis, por longos segundos. Até que ela finalmente disse: Por favor, não me machuque. Nem em pensamento. O primeiro beijo aconteceu ali. Sem trilha sonora, sem glamour. Apenas dois corações despidos, encontrando abrigo um no outro. Os dias seguintes foram leves como brisa de fim de tarde. Era como se, enfim, o quebra-cabeça fizesse sentido. Cecília continuava trabalhando duro, mas agora tinha ao seu lado um parceiro que a incentivava e admirava sua força. Sebastian parecia menos tenso. Passou a sorrir com mais frequência, a brincar com os funcionários e até retomou seu antigo hábito de escrever poesia. Recitando para ela num bilhete deixado na mesa, em meio a cifras e contratos frios, encontrei calor nos teus olhos vazios. Cecília leu o bilhete com um nó na garganta. Ainda não sabia como lidar com esse lado dele, o romântico, o vulnerável. Mas o sentimento era inevitável. Estava apaixonada. Profundamente. O clímax da história veio numa viagem de negócios ao Rio de Janeiro, onde foram apresentar juntos a proposta de fusão com uma empresa francesa. No hotel 5 estrelas, entre reuniões e jantares formais, tiveram uma noite de descanso.
Eu nunca te perguntei, por que direito? Porque é a única forma que conheci de fazer justiça. A vida foi injusta demais comigo. Você fez justiça por mim também. Salvou minha empresa, e meu coração. Ela olhou com ternura. Tocou seu rosto com as pontas dos dedos, como se tivesse medo de quebrá-lo. Eu tinha medo de amar alguém como você. Rico, poderoso, inatingível. E eu tinha medo de amar alguém como você. Forte, real, incontrolável. Na manhã seguinte, no voo de volta, ela encostou a cabeça em seu ombro e dormiu. Ele ficou olhando pela janela, com um sorriso leve. Sabia que a vida deles mudaria dali em diante. Os meses passaram como estações silenciosas, marcando as mudanças sutis e profundas entre Sebastian e Cecília. O que antes era apenas um vínculo profissional se transformou num amor sereno, construído nos bastidores da rotina e da confiança. Para mais histórias como essa, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Deixe nos comentários uma ideia para o próximo vídeo. Cecília já não era mais apenas uma estagiária esforçada. Agora era coordenadora do setor jurídico da Cruz Corp, prestes a se formar com honras na faculdade. Sebastian, por sua vez, tornará-se mais humano aos olhos dos funcionários. A frieza estratégica havia cedido espaço para uma liderança mais empática e visionária. As ações da empresa subiram. A fusão com os franceses foram um sucesso. E a participação de Cecília no projeto tornou-se assunto em congressos de gestão. Ela, no entanto, mantinha os pés no chão. Continuava morando em seu pequeno apartamento, cuidando da mãe doente e evitando a mídia. Eu não quero ser notícia. Quero ser mudança. Já é. Só não percebe. Em uma tarde de sexta-feira, Sebastian apareceu no escritório com um envelope preto nas mãos. Preciso que leia isso antes da reunião com os investidores. Cecília abriu o envelope, esperando um contrato. Mas era um convite. Um bilhete caligrafado à mão. Aceita jantar comigo no terraço do nosso prédio hoje às 20 horas? Dress code, seus sonhos. Você está tentando me impressionar, Cruz? Não. Estou tentando te agradecer por me transformar num homem melhor. À noite, o terraço estava decorado com luzes suaves, uma mesa para dois e música instrumental ao fundo. O céu limpo deixava as estrelas tímidas brilharem por entre os prédios. Cecília usava um vestido simples de cetim azul marinho. Cabelos soltos, maquiagem leve. Ela nunca se sentirá tão vista. Você está linda. Eu sei. Trabalhei nisso o dia todo. Riram juntos. Sentaram-se à mesa. Jantaram entre risos, lembranças e planos. Em um momento de silêncio, Sebastian se levantou, foi até ela e ajoelhou-se com uma caixinha veludada nas mãos. Eu já tive dinheiro, poder, sucesso. Mas não sabia o que era amor até você me ensinar. Você me viu quando eu ainda me escondia de mim mesmo. Me amou sem me pedir para mudar. Me mostrou que posso ser forte sem ser sozinho. Cecília Batista, aceita se casar comigo? Ela regalou os olhos. Uma mistura de choque, riso nervoso e emoção tomou conta de seu rosto. Você é mesmo um CEO. Direto ao ponto. E você é a única mulher que me faz perder a razão. Ela o puxou pela gravata e o beijou, sem dizer uma palavra. Depois, com os olhos marejados e o sorriso mais sincero que já dera, disse: Sim, com todas as cláusulas, riscos e recompensas. A notícia do noivado percorreu os corredores da Cruz Corp como um furacão. Alguns se espantaram. Outros torceram sinceramente. Mas nenhum comentário foi capaz de diminuir o brilho que os dois carregavam no olhar sempre que estavam juntos. O tempo seguiu seu curso. Cecília se formou com louvor. Ganhou destaque na área jurídica e tornou-se diretora executiva da Cruz Corp ao lado de Sebastian. A mãe de Cecília, antes doente e solitária, passou a viver numa casa confortável, sob os cuidados de profissionais e com o carinho constante da filha e do genro. Já Sebastian, antes conhecido apenas como Tubarão dos Negócios, passou a ser chamado pela mídia de o CEO dos afetos. Seus discursos deixaram de falar só sobre lucro e passaram a falar de propósito, equilíbrio e poesia. No casamento, realizado 3 anos após o primeiro beijo no apartamento apertado, havia executivos, políticos, artistas e, no centro de tudo, um casal que desafiou o destino. Cecília desceu do carro com um vestido rendado simples, mas com uma postura firme. Caminhou até o altar como quem caminha para o futuro que construiu com as próprias mãos.
Sebastian, de olhos marejados, esperava por ela de braços abertos e coração desprotegido. Você é a única decisão da minha vida que não passou por análise de risco. E a única que valeu cada segundo. E você é o único contrato que eu não assinaria com cláusula de rescisão. Riram, beijaram-se e prometeram amar-se como só quem já enfrentou o mundo de mãos vazias sabe fazer. Ao final da cerimônia, um jornalista se aproximou para uma breve entrevista. Sr. Cruz, como definiria sua história com Cecília em uma frase? Um milagre. Com planilha e poesia. E você, Cecília? Como se sente sendo agora uma das mulheres mais influentes do setor jurídico? Influente, talvez. Mas antes disso, apenas uma mulher que amou e foi amada na hora certa. A multidão aplaudiu. A cerimônia virou manchete nos dias seguintes. Mas, para os dois, tudo o que importava era o que vinha depois. Uma casa na serra, livros empilhados, cafés pela manhã e a promessa de envelhecerem juntos. Cecília nunca mais precisou dormir com medo do amanhã. E Sebastian, enfim, descobriu que vulnerabilidade não é fraqueza, é amor em sua forma mais pura. E assim viveram. Rindo, trabalhando, amando. Porque mesmo nas empresas mais frias, há espaço para o calor de um coração verdadeiro. E mesmo entre CEO e funcionária, ricos e pobres, ordens e olhares, o amor sempre encontra um caminho.